A embaixadora Márcia Donner Abreu, em palestra sobre as relações bilaterais do Brasil com Ásia, Pacífico e Rússia no dia 12 de novembro passado, explicou como as relações entre o Brasil e a Índia vêm se intensificando, em especial desde a visita do presidente Jair Bolsonaro ao país. A embaixadora explicou que, embora o comércio entre os países gire em torno de produtos do agronegócio, as negociações em andamento visam promover produtos com mais tecnologia envolvida. Já na época, a embaixadora mencionou que a Índia é um grande produtor de vacinas e apontou: o potencial é enorme. Nós temos, com a base lançada pela visita do presidente, uma série de avenidas para explorar. Assista. O potencial é enorme. Nós temos, com a base lançada pela visita do presidente no início desse ano, uma série de avenidas para explorar. O acordo comercial, evidentemente, é uma delas, né? O comércio pode crescer independentemente de haver um acordo comercial no futuro mais imediato. A Índia ainda está estudando a proposta informal de modalidade que o Brasil preparou, né? Então não é nem o Mercosul preparou uma proposta de modalidades, informalmente, onde é que o Brasil gostaria de chegar. Isso é uma coisa totalmente legítima para dizer para eles, mas as potencialidades são muitas. Há uma boa sinergia política. A Índia, como nós, é uma grande democracia, é um país altivo, brioso na cena internacional, é um país com o qual nós no passado tivemos inúmeros pontos de coincidências em matérias de parcerias em diversos organismos e organizações, continuaremos a ter, não é? Estamos também muito interessados numa eventual aproximação dessa parceria nossa, Japão, Estados Unidos e Brasil, com possivelmente a Índia, com possivelmente, né, a Austrália, outros grandes players da região. Então, eu acho que o potencial está todo lá. Recebemos mais uma pergunta de Ricardo Costa, que agradece, muito obrigado pela excelente palestra. Hoje o ministro Ernesto Araújo publicou em sua conta no Twitter que manteve um encontro virtual com o chanceler da Índia, e disse que os dois países querem, aspas, contribuir para um mundo pró-liberdade, soberania e identidade contra a pasteurização globalista que cria estruturas de poder desfavoráveis a ambos. E aí o Ricardo pergunta: a senhora poderia comentar em que medida as posições dos dois países são próximas em valores e como isso pode contribuir para estreitar a parceria bilateral? Posso, com grande prazer. Eu primeiro vou fazer um parênteses, que eu acompanhei a conversa do chanceler, e foi uma conversa com o chanceler indiano, e foi uma conversa extraordinária. O Dr. Subramanian Jaishankar, que é o ministro de Relações Exteriores, não, Negócios Estrangeiros da Índia, é uma personalidade extraordinária, é um homem de grande conhecimento, é um homem que tem uma enorme sensibilidade política e é também um scholar, ele é um doctor, né, ele é um PhD, e ele é um indiano, né? A Índia é, sim, uma grande parceira de valores com o Brasil. A Índia é uma enorme democracia. Deve ser a maior do mundo, né? Pelo número de países, de pessoas que tem, é a maior do mundo. E tem uma democracia super vibrante. Não é fácil, às vezes, porque as eleições gerais na Índia levam semanas. Porque a Índia é um país gigantesco, ainda muito rural, né? Assim como ela tem uma concentração absolutamente extraordinária de PhDs em todas as áreas do conhecimento humano, desde a tecnologia de ponta até as ciências sociais, tipo economia, né, muitos prêmios Nobel de tudo que você possa imaginar. A Índia também tem lá o agricultor, lá na ponta. Então, essas eleições, elas são uma movimentação enorme. A Índia tem eleições também a toda hora, porque tem eleições como o Brasil, né? Tem eleição de Estado, tem eleição local, tem eleição para o parlamento. Então, é tudo absolutamente, do ponto de vista dos valores, parecido conosco. Uma vibrantíssima democracia. Pois a Índia é um país que tem também um forte sentimento e altivez nacional, né? A Índia é muito nacionalista. E a Índia também é um país que sempre se caracterizou pela sua capacidade de pensar o interesse nacional como um interesse indiano. A Índia não teve, ao longo da sua vibrante história democrática, desde a sua independência,
em 47, a Índia nunca hesitou em defender o ponto de vista indiano, mesmo que isso representasse não estar num grupo muito grande de países. Um exemplo talvez muito claro para mim é o Tratado de Não Proliferação Nuclear, né? A Índia nunca aderiu ao Tratado de Não Proliferação Nuclear. E a Índia, isso é um exemplo, é uma declinação da compreensão indiana. E, no entanto, a Índia tem uma parceria nuclear pacífica com os Estados Unidos estabelecida, e esse é só um exemplo para dizer que nós temos uma comunidade, sim, de valores, né? E qual era o resto da pergunta? Sim, ele pergunta, então, se como essa proximidade em valores poderia contribuir para estreitar a parceria bilateral. Olha, eu vejo assim que a comunidade de valores, ela ajuda imensamente numa parceria, né? Você está de mãos dadas com alguém em quem você, vamos dizer assim, a base de uma parceria entre países é a confiança, não é? E o respeito mútuo. E a comunidade de interesses. E quais são as bases da criação da confiança? A identidade de valores talvez seja o elemento mais evidente da construção de uma confiança recíproca. É claro que você pode construir confiança com países com os quais você não partilha os mesmos valores. Eu costumo dizer para os meus diplomatas mais jovens, né, eu hoje tenho uma equipe relativamente grande trabalhando comigo, que falar com os nossos amigos é fácil, né? Difícil é falar com quem não vê o mundo da mesma maneira que nós. Mas quando nós estamos falando com parceiros que veem o mundo com bases de valores similares às nossas, isso se torna muito mais fácil. O que não quer dizer que o Brasil e a Índia tenham posições unívocas. Uma coisa seriam os valores serem compartilhados. Outras posições relativas dos países serem as mesmas, posições relativas não, as posições dos países serem as mesmas em toda e qualquer realidade. Cada país vai olhar uma realidade específica do cenário internacional com o olhar do seu interesse e dos seus valores. Não? Os valores são perenes. As sociedades se identificam com os valores que elas expressam na sua ação internacional. Esse é o mundo ideal, né? A ação internacional do Estado deve refletir os interesses e os valores do Estado. Então, se eu encontro um país que tem valores similares aos meus, é mais fácil eu trabalhar com ele. Isso aí vai nos ajudar a construir uma parceria que, aliás, já está sendo construída. Tá? Eu acho que ela também já existia, né? Que o Brasil não era amigo da Índia, não, ao contrário, mas o Brasil sempre foi um país amigo da Índia e sempre teve na Índia um parceiro e aliado para muitos projetos conjuntos. Hoje, eu acho que essa possibilidade é reiterada por essa comunhão de valores. Eu costumo dizer que a SAARC tem vários monstros no sentido positivo, né? Países monstros. Um dos monstros é a China, o outro monstro é, obviamente, a Índia. O terceiro monstro é o Japão, né? O Japão, apesar da gente ver o Japão ser um país de uma relativa exiguidade territorial quando comparado aos outros, o Japão é um monstro por qualquer standard que a gente queira aplicar em economia, em desenvolvimento, em ciência e tecnologia, em padrões de, vamos dizer, presença internacional, né? O Japão é um parceiro internacional importantíssimo para todos os outros parceiros internacionais do mundo, para o Brasil, então, nós temos uma relação que acaba de completar 125 anos, mas eu não queria me perder aqui, porque eu estou falando da Índia, né? A Índia começou esse ano de 2020 com uma visita de Estado do presidente Bolsonaro, onde nós concluímos um ambicioso plano de ação que, apesar da pandemia, está sendo implementado. Uma das coisas que a gente descobriu na pandemia é que a gente consegue trabalhar muito bem remotamente, como estamos aqui, né, interagindo, e eu consigo passar a todos vocês informações, senhoras e senhores, informações úteis para todos nós. E o nosso plano de ação com a Índia, em várias áreas, está avançando precisamente dessa forma remota, com os interesses conjuntos sendo colocados na mesa e projetos sendo desenvolvidos. O nosso comércio com a Índia é de 7 bilhões, eu coloquei os números porque eu acho que vale a pena. A Índia tem 6 bilhões de investimentos diretos no Brasil, muito na área de infraestrutura, sobretudo em transmissão de energia. Temos
como áreas potenciais de relevo, cooperação na área de ciência e tecnologia, cooperação no etanol vai ser importantíssima. A Índia é a maior produtora de açúcar do mundo. É uma produtora pouquíssimo competitiva de açúcar, viu? Mas a Índia tem uma comunidade rural impressionante, né? Eu não sei exatamente qual é a percentual da população, mas é enorme a comunidade rural da Índia e pouco competitiva porque as propriedades rurais são muito pequenas. Então, aquilo afeta a possibilidade de uma economia de escala. Mas, se nós conseguirmos, como parece que estamos conseguindo, sensibilizar os indianos para a ideia de uma mistura mais intensa de etanol no combustível, vai haver uma revolução, porque a boa parte do açúcar produzido lá, o break-up da cana, né? Na hora que o suco de cana é feito, uma parte importante pode ir não para fazer açúcar, mas para fazer etanol. Nós temos condições de prestar não só cooperação científica e tecnológica para esse etanol de novas gerações mais competitiva economicamente, como também de ajudá-los a ver como é que foi a nossa revolução do flex, por exemplo. A Índia tem sérios problemas de poluição, né? Então, e todo mundo tem problemas de reduzir a intensidade de carbono na atmosfera, então seria um passo absolutamente fantástico se a gente conseguisse. Em ciência e tecnologia, os indianos também são fortíssimos na área de fármacos, eles são o maior produtor de medicamento genérico do mundo, tem a maior capacidade instalada de fazer vacina, né? Pandemia de coronavírus e vacinas de coronavírus, eles são grandes produtores no universo vacinal, então tem aí também uma área toda onde a gente pode trabalhar junto com eles, e vejam que a gente está saindo um pouco daquela equação produtos do agronegócio apenas, né? Existe um componente forte de agronegócio no etanol, mas a gente está falando de ciência e tecnologia, de motor flex, de coisas que vão assim um pouco mais para o lado do valor agregado, né? Nós temos uma negociação em curso com a Índia, nós temos há muito tempo, o Mercosul e a Índia, um acordo de preferências comerciais, mas ele é um acordo modestíssimo, é um acordo, preferência comercial e desconto em tarifa, né? Não é tarifa zero, e as linhas tarifárias selecionadas para esse acordo são pouquíssimas, assim, são 450, e várias delas já eram zero, não é um acordo ambicioso. Nós estamos buscando a ampliação desse acordo e não para um novo acordo de preferência. A nossa ambição é chegar a um acordo de livre comércio e os indianos já estão estudando as modalidades. Informalmente, o Brasil passou aos indianos alguma ideia de modalidade para essas negociações, alguma ideia de ambição, e se isso der certo, também se abre um novo escopo de oportunidades para o empresariado brasileiro num grande país que cresceu a taxas de 7% ao ano nos últimos anos. Esse ano a Índia teve uma queda importante no produto interno, projeção no final do ano de queda de menos 10%, de queda do produto de 10%, quer dizer, um crescimento negativo de 10%, mas há forte expectativa de retomada do crescimento no ano que vem. Aqui na Ásia toda, né, na Ásia Pacífico toda, vai acontecer isso. As economias vão se recuperar muito fortemente. Para dar uma ideia, o Fundo Monetário estima que a queda das economias globais nesse ano, quer dizer, aquelas economias globais, não, a queda do produto mundial esse ano vai ser da ordem de 4,4%. E na Ásia Pacífico, essa expectativa de queda vai ficar numa média, né, a média esconde muitas realidades, mas numa média de menos 2,2%. Ou seja, a Ásia Pacífico vai, no fundo, metade da queda econômica, da queda de produto interno que o resto do mundo vai ter. Tá? E no ano que vem a retomada vai ser bem impressionante também. Eu não tenho os números indianos aqui, alguém deve ter esquecido de olhar, mas a gente vai ver isso, né, com o correr do ano. A Ásia reagiu bem à pandemia, ela implementou medidas muito severas de distanciamento social, afastamento social, e com isso ela pôde conter traçabilidade de contatos de quem tinha sido exposto, testagem maciça. A Ásia tem, com relação à pandemia, uma vantagem ambígua, mas a Ásia sofreu impactos muito fortes de duas pandemias, duas epidemias nos
últimos 15 anos, né? Uma foi a SARS, a outra que foi o primeiro coronavírus, né? E que não chegou a se tornar uma pandemia. E por volta de 2004, 2005, quando eu cheguei na China, ainda estava tendo SARS. Eu me lembro que a gente teve que correr para comprar remédio, para aquilo tinha remédio, para aquele vírus tinha remédio, o Tamiflu. E depois teve a MERS, né, que era a síndrome respiratória aguda do Oriente Médio. Então, eles se treinaram um pouco nessa maneira de combater epidemias muito graves que se alastram com muita rapidez, e o sucesso deles mostra um pouco o resultado dessa experiência pregressa, né?